Segunda seção da doutrina do ser trata sobre a quantidade, que basicamente é a indiferenciação de algo com o seu outro. Inicialmente a alteração entre eles é indiferente, ela não é levada a cabo, chegando à percepção da quantidade, como que morrem todas as determinações de cada indivíduo. Eles vão ganhando cada vez mais conteúdo conforme a progressão dessa sessão. Primeiramente, a quantidade pura, ela é uma continuidade para fora de si. É o objeto que ele sabe como um espelho e que se reflete em vários outros que estão além de si. E essa continuidade, ela não se refere, pelo menos por enquanto, ao meio. É indiferente a pontos que estão numa linha, ou então peixes que estão no mar. O meio em que os peixes estão é indiferente. Só se trata agora mesmo das quantidades puras. E em diálogo direto com Kant, tem feito algumas considerações. E a primeira delas vem logo agora. Que Kant descrevia em uma de suas antinomias que eu posso definir a substância como sendo completamente indivisível ou como sendo um contínuo, e que como os juízos eles só podem captar um dos lados, essa contradição ela seria muito insolúvel. Mas o momento especulativo afirma que a verdade, tanto da percepção da indivisibilidade quanto da divisibilidade, da continuidade infinita, é de que ambos são. A verdade de ambos está na quantidade, como um conceito acima. O próximo passo é a grandeza contínua e discreta. Que, sendo uma unidade, essas múltiplas quantidades elas são agrupadas numa só, como sendo algo com uma natureza específica. E o próprio Uno, ele permite essas interpretações. Eu posso dizer que uma coleção de pontos é um Uno, assim como cada um dos pontos é um Uno. E nesse momento, né, como já é afirmado, a limitação entre um Uno e outro ele é indiferente. Eles se referem a si isoladamente, como que num mundo à parte, sem mediação. A mediação é apenas que um é um e o outro é outro.
Se o primeiro momento da quantidade era a quantidade em si, o segundo é o termo em latim quantum, que seria a quantidade, uma quantidade determinada. Sua primeira forma de ver seria o próprio número. O número ele é um ser limitado dentro de si e que expulsa os outros números restantes. Ele é como um ser separado dos outros números. E aqui há uma outra resposta a um conceito muito famoso de Kant sobre a afirmação de que uma conta, do exemplo 5 mais 7 igual a 12, seria um juízo sintético a priori. Ou seja, é um conteúdo que eu não preciso da experiência para obter, porém é um conteúdo que ele soma algo ao conceito de 5 e de 7. Kant dizia que nessa soma eu só obteria o próprio conceito da soma. Esse 5 mais 7 seria algo além, seria algo que a minha razão pura conseguiu extrair de algum lugar e conseguiu obter o 12. Aqui Hegel ele vai pôr em xeque essas duas qualidades. Ele vai dizer tanto que a conta ela é um juízo a posteriori, quanto que é um juízo analítico. Porque o número ele contém em si próprio um intuir. Eu não posso intuir um 5 sem também intuir o 6, o 7, o 8, o 9, 10, 11 e 12. Portanto, seria um juízo analítico da sequência dos números. E a posteriori porque é um cálculo que eu faço, que não está me dado, mas eu preciso fazer com a minha intuição. Uma crítica muito interessante é sobre a questão de que o número e a matemática em geral, ela é aquilo que de mais sensível o pensamento pode captar do universal. E se apegar muito a contas, a cálculos, a medições, seria uma forma do pensamento de se esquivar e acovardar de pensar a coisa mesma. Que esse processo mecânico de calcular, ele é algo básico, algo que mesmo levado à perfeição é uma técnica bruta, tal como chutar uma bola, como estamos no tempo da Copa, ou então serrar alguma coisa, aprender a manusear bem uma serra. O cálculo seria o mais perto do pensamento que essa técnica abstrata representaria. E que a filosofia não pode depender desse tipo de técnica. E aqui eu gostaria de fazer uma citação direta do próprio texto, que eu achei muito pertinente com relação a não só o advento do computador, mas como também a inteligência artificial. Que elas fazem esse tipo de coisa melhor que o ser humano e que, portanto, o ser humano não deveria tentar nem de longe se definir por esse tipo de habilidade.
Cito: por que o calcular é uma ocupação tão externa, portanto, mecânica, puderam-se fabricar máquinas que levam a cabo as operações aritméticas da maneira mais perfeita. Se se conhecesse sobre a natureza do calcular apenas essa circunstância, então estaria nisso a decisão acerca da oportunidade daquela ideia de fazer do calcular o meio principal da formação do espírito e de colocá-lo na tortura de se aperfeiçoar até ser máquina. Portanto, para a formação pedagógica, é algo natural de se aprender a calcular, mas enxergar nisso a solução para problemas filosóficos, metafísicos, é algo que particularmente o Hegel não concordaria. É que eu não sei se cabe uma crítica à filosofia analítica, mas acho que é apenas um ponto a se considerar. Eu acho que é algo que os filósofos continentais certamente utilizariam contra a filosofia anglo-saxã. Além do quantum ser número, ele também pode ser extensivo e intensivo. Enquanto é uma pluralidade, os números eles são um quantum extensivo, mas enquanto eles são uma gradação, eles são um quantum intensivo. E em ambas, o quantum excessivo e intensivo, estão presentes o múltiplo, que é a quantidade contada, e o para si, a parte subjetiva. E aqui são citados vários exemplos da própria natureza, como peso, a claridade, vários, mais ou menos abstratos. Dois que eu gostaria de ressaltar seriam o calor e a cor. Quanto mais algo é quente, intensivamente quente, maior é a extensão da medida. Assim como a cor. Quanto mais intenso é um desenho com uma cor, mais extenso é o traço que eu tenho que fazer com lápis, por exemplo. Então, quanto mais alguma coisa é extensivamente, mais ela também é intensivamente. Outra consideração que eu gostei bastante era sobre outra antinomia kantiana, sobre a simplicidade da alma. Que a psicologia racional, que é como Hegel chama a psicologia de Aristóteles e dos medievais como São Tomás de Aquino, ela rezava que a alma é composta de várias faculdades. A intelecção, os sentidos, a vontade, e dos quais são derivadas as virtudes e os vícios, a memória, assim em diante. Kant vai contrapor isso, vai discordar disso, dizendo que não há nada na alma em si que eu possa dizer que tenha um oposto, seja oposta a si, como por exemplo a inteligência oposta à vontade, ou a parte apetitiva oposta à parte irascível. A alma é não nada que contradiga que a alma é um todo coeso, mas que a alma em si ela pode dizer que ela tem uma quantidade intensa, porque eu posso estar mais ou menos desperto, mais ou menos lúcido, mais ou menos apto a aprender, etc. Desse sentido, dá para dizer que existe uma quantidade na alma.
um quantum na alma. A concepção hegeliana, ela trata a psicologia como um espírito, não apenas como uma alma material, como uma alma, digamos, entre aspas, material, corporal, com partes. Ele vai estudar mais atentamente esse ponto na filosofia do espírito, com a qual ele vai intitular uma seção da psicologia justamente a estudo dessas dessas faculdades. Mas só para adiantar aqui, ele vai dizer que realmente a alma ela é simples, ela é um espírito simples, mas as diversas faculdades que a alma ela apresenta, ela se dispõe, elas surgem de si própria. Por exemplo, a razão teórica ela demonstra em si a sua parte prática, e é na sua praticidade que ela apresenta a sua liberdade. É assim que ele vai derivar as faculdades. Eu me antecipei um pouco. Apenas só para deixar registrado esse movimento. O quantum isolado ele também está em relação com outros quanta. E assim nós temos a infinitude quantitativa. E aqui a gente chega de novo à questão do infinito, só que dessa vez é o mal infinito, ou o infinito quantitativo. Aqui a tendência ao infinito ela é uma expressão do quantum. Ele, por ser o que é, um limite, ele se estende além. Não mais como um limite com algo que pode, como uma relação com o outro, mas agora uma relação além. Ele se sabe que o outro também tem o outro, e o outro. E aqui tem outra relação agora de Kant com a sua crítica do juízo. Citamos alguns vídeos atrás a questão do belo estético, da teleologia. E agora ele cita a questão do sublime, que é o espanto que a alma possui diante de coisas extremamente grandes. Essa tendência a se impressionar com o mero repetição da repetição da repetição da repetição, por exemplo, um planeta que possui milhares de quilômetros de diâmetro é apenas uma repetição da mesma, e pode até ser visto como algo entediante, justamente por ser repetição da mesma coisa. E aqui também é posta uma grande discussão sobre o infinito matemático, que ele é puramente quantitativo, tanto em Leibniz quanto em Newton. É citado até Kepler e é algum matemático chamado Lagrange. Hegel faz um extenso comentário sobre implicações desse infinito. Dentre esses comentários, a citação do cálculo diferencial e integral, que eu confesso que eu tenho muita vontade de aprender,
porém eu nunca me parei detidamente. E pretendo fazer isso em breve, que é uma parte muito interessante, acredito que foi um avanço fundamental no conhecimento humano. Basicamente, o cálculo diferencial, ele quer encontrar a reta tangente de uma parábola. E o cálculo integral busca saber a área dessa parábola. Assim, o cálculo diferencial, ele é meramente uma colocação de fora de uma reta, de um conceito. Ele vai se sobrepor a reta sobre a parábola. Ou seja, é uma mera tentativa aproximativa. Com uma mera tentativa é algo que quer ser, mas não consegue. Então, portanto, é um mal infinito. Agora, o cálculo integral ele é um pouco mais perto do real, porque ele busca saber realmente a área, e busca calcular a área própria da parábola. Portanto, sendo mais interna, ela é mais próxima da natureza em si, do cálculo e do infinito também. Portanto, até por isso mesmo seria um cálculo mais difícil de realizar. Aqui há uma certa também dualidade. Se eu considero uma linha como sendo um conjunto infinito de pontos, eu posso determinar eles tanto como sendo uma má infinitude como sendo uma boa infinitude. Uma má infinitude porque eu posso colocar infinitos pontos e deles, por exaustão, querer enxergar uma reta. Mas eu posso também determinar 2 pontos e considerar essa reta não como um conjunto de pontos, mas como algo dado, algo infinito, algo em si. Da mesma forma, a questão da linha e uma superfície. Tanto que é dito que a questão da multiplicação, por exemplo, eu traço uma linha e perpendicular a ela eu traço outra, eu posso calcular a área desse quadrilátero. Isso seria um exemplo de um bom infinito, porque é algo bem delimitado. São infinitas linhas, mas é algo qualitativamente positivo. Ou melhor, um conceito importante é que infinitos pequenos são mais próximos do infinito qualitativo do que infinitos grandes. Porque, por exemplo, se eu faço conta de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, milhão, bilhão, eu não posso não parar mais. Mas eu posso delimitar o infinito como sendo apenas 0 e 1. Porque eu possuo o 0, o 0,01, o 0,000000001. E pode parecer que é exaustão, mas há 2 limites, há uma trave. Há 2 traves bem delimitadas entre as quais esse infinito ele está posto positivamente. Além da quantidade pura e do quantum, a última seção, o capítulo da quantidade é a própria relação quantitativa. Que esses quanta, eles se autorreferem. Eles têm uma relação direta entre eles. Como um quantum, ele é algo em si e, portanto, ele tem relação com o outro enquanto ele se determina. Ou enquanto ele sabe que ele é determinado por outro, ele se limita. A relação inversa ou indireta assume a consciência de que a relação de um para outro é a relação que o outro tem para o um da forma inversa.
Enquanto um se limita, o outro se afirma. Enquanto o outro se afirma, o um se limita. E essa determinidade própria, essa mútua exclusão e mútua afirmação é a relação entre as potências. E aqui se encerra a seção da quantidade.